Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos de 21 a 25, nos dizem o seguinte: E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Esse texto, a despeito do assunto igreja, que é do que temos tratado nos últimos podcasts, está nos ensinando a necessidade de estarmos juntos. A sociologia já nos classifica de alguma forma como animais gregários. Mostra-nos a impossibilidade histórica de nós, como homens, como mulheres, como seres humanos, vivermos sozinhos a não ser em casos em que há algum tipo de distúrbio social ou distúrbio psíquico, mas a nossa inclinação como raça, como seres humanos, é de estarmos juntos, é de sermos gregários, é de agregarmos pessoas, de estarmos em comunidade. E o autor de Hebreus nos faz uma consideração a respeito disso. Ele diz: Nós temos hoje um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, que tem um coração sincero, e nós devemos nos achegar a ele com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, um coração purificado da má consciência, e devemos reter a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele está dizendo que devemos perseverar até o fim, porque Jesus cumprirá tudo aquilo que prometeu a nosso respeito, porque ele é fiel. E depois ele diz que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós devemos levar em consideração o fato de que temos irmãos e irmãs que podem nos ajudar, que podem nos direcionar, que podem nos amadurecer, que podem nos ajudar a crescer diante dele e devem nos ajudar, sobretudo, à prática do amor e à prática das boas obras. Não as boas obras na esperança de que estas obras nos levem à salvação, mas as boas obras como consequência da grande salvação que já recebemos. Porque somos salvos, devemos praticar as mesmas obras de Jesus, portanto, devemos ter boas obras e devemos ter amor ao próximo. Finalmente, no versículo 25, o autor de Hebreus nos diz: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. A congregação é importantíssima no processo de admoestação, no processo de exortação, no processo de crescimento. Ninguém que se pretenda se tornar um dia um filho maduro, semelhante a Jesus, servo do Deus Altíssimo, deve estar sem congregar. Sei que falar sobre isso nesses dias é um tanto quanto complexo quando vivemos dias em que há uma grande comunidade de pessoas decepcionadas com as falhas humanas das igrejas locais, dos líderes, dos presbíteros que deveriam servir a Deus e às vezes servem ao dinheiro, servem a tantos outros propósitos, a propósitos pessoais e não a propósitos das Escrituras. Mas a direção das Escrituras é de que nós não devemos deixar de congregar, não devemos deixar a nossa congregação. Antes, devemos exortar, admoestar uns aos outros. Ele diz ainda mais quando vocês percebem que aquele dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus, o dia do grande julgamento, está se aproximando. Por isso, ninguém tem da parte de Deus autorização para não congregar. E há algumas variações que são entendidas como heresias porque são contrárias aos outros ensinamentos das Escrituras, de que uma pessoa, por estar ligada diretamente a Deus, não precisa da congregação. Isso funciona como uma espécie de mentira forjada por meio de verdades. A filosofia nos ensina um pouco sobre isso quando nós estudamos a respeito, por exemplo, dos silogismos ou coisas do tipo, em que você toma duas afirmações verdadeiras e com duas verdadeiras você compõe uma falsa. Por exemplo, você pode dizer: o homem matou o seu amigo. Um homem tem capacidade de matar.
Portanto, todo homem que tem capacidade de matar, mata o seu amigo. O raciocínio em si é construído de maneira tal que ele é lógico, mas não reflete a verdade. Nem todo homem que tem capacidade de ter um amigo tem capacidade de matar o seu amigo. Nem todo homem que tem capacidade para matar tem capacidade para matar seu amigo. Portanto, as Escrituras nos dizem que nós precisamos estar ligados diretamente a Deus, isso é verdade. Mas as Escrituras também nos dizem que não devemos deixar de congregar. Portanto, dizer eu estou num relacionamento firme com Deus e não preciso de igreja porque a igreja é formada por homens para chegar até Deus, não entendeu o projeto das Escrituras de que um homem ajude a forjar o caráter de outro para que ele se pareça com Jesus. Aquilo que Jesus gostaria de mudar em mim e em você, ele quer fazê-lo espiritualmente através dos nossos relacionamentos, através das nossas aproximações gregárias, através do nosso congregar, da nossa congregação. Por isso, se você quer de fato se tornar um dia maduro, queira ser membro de uma congregação, queira ser parte de uma congregação. Tenha uma congregação para chamar de sua. Tenha pessoas da sua confiança nesta congregação, a quem você confia a sua vida, para que elas possam moldar você e ajudar você a ser semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe a encontrar uma congregação não perfeita, porque somos todos ainda homens e mulheres em processo de aperfeiçoamento, portanto falhos, mas que Deus te ajude a encontrar uma congregação com menos problemas e que lá você seja moldado para se tornar imagem e semelhança de Jesus. Não olhe para os problemas de uma congregação, mas olhe para o Deus que administra uma congregação com problemas. Procure uma congregação séria, equilibrada, ajustada com a palavra, com pessoas falhas, mas que buscam sinceramente a verdade de Deus e que possam ajudar você a encontrar também essa verdade, ainda que com algumas falhas. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.